Olá, boa tarde. Vamos dar início à nossa primeira correção de língua portuguesa. Escola Espaço Educar, Sucesso Sistema de Ensino, sexto ano, com a professora Maria Félix. Bom, nossa primeira correção de atividade será desvendando os segredos do texto. Atividade essa que está disposta lá na página 57 a 59. Nessa atividade, nós iremos interpretar, analisar, compreender e também discutir todos os fatos e situações narrados durante o texto. Texto esse que é denominado parábola, pertencente ao gênero textual parábola. Gênero esse que geralmente são narrativas curtas, às vezes engraçadas, às vezes dramáticas, que como as fábulas, que é uma semelhança entre o gênero textual parábola e fábula, elas sempre possuem uma intenção moral, ou seja, um ensinamento. Bom, vamos dar início à correção da nossa atividade, iniciando pela questão 1, lá da página 57, que diz o seguinte: no início deste capítulo, dissemos que as parábolas são textos muito parecidos com as fábulas. Analisando o texto lido e considerando os conhecimentos adquiridos no capítulo anterior, que diferenças e semelhanças podemos observar no título? Então, lá na letra A, nós iremos utilizar o requisito semelhança, certo? Então, vamos ter como base o título de uma fábula que a gente trabalhou lá no início do capítulo 1, que se chama O Leão, o Asno e a Raposa. E vamos compará-lo com o título da nossa parábola, que se chama O Lenhador e o Aprendiz. Então, o que a gente pode notar de semelhança, de semelhante no título de cada gênero textual? O que há de semelhante entre os dois? Será que eu posso afirmar que, ao ler, ao compreender os dois títulos, eu já posso deduzir, eu já posso identificar quem são os personagens principais, os protagonistas daquele texto, daquela história? Sim ou não? Sim, não é mesmo? Então, tanto nas fábulas quanto nas parábolas, os personagens principais são indicados já no título. Letra B. Nos personagens, na letra B, nós iremos utilizar o requisito diferenças. Então, tendo como base novamente o título da fábula, O Leão, o Asno e a Raposa, e da parábola, O Lenhador e o Aprendiz, o que você pode analisar? O que há de diferente entre os personagens de cada gênero textual? Será se eu posso afirmar que o que há de diferente entre ambos gêneros é que, na fábula, seus personagens principais são sempre animais irracionais, com atitudes humanas, que possuem atitudes de seres humanos. Já na parábola, eu posso dizer que os seus personagens principais, seus protagonistas, são sempre seres humanos. Então, nas fábulas, os personagens são animais irracionais que agem como seres humanos. Já nas parábolas, os personagens são seres humanos. Lá na letra C, nós iremos discutir a estrutura, a diferença na estrutura narrativa. Agora a gente vai analisar o corpo do texto, o desenvolvimento do texto. Então, o que há novamente na letra C, nós vamos trabalhar o quê? A semelhança. Então, o que há de semelhante na estrutura narrativa desses dois gêneros? Qual é a semelhança? Ao ler uma fábula, ao ler uma parábola, o que evidencia aparências entre esses dois gêneros? Então, o que evidencia a aparência
entre esses dois gêneros é que sempre a estrutura narrativa dele apresenta uma criação de uma situação problema. Como assim essa situação problema? Essa situação problema é que nos causa o quê? Uma angústia, algo que faz nós achar que alguém está sendo injustiçado. E sempre ele sugere um desfecho com um ensinamento, com uma moral. Segunda questão. Como vimos na sessão para discutir, podemos perceber nessa parábola vários valores. Pensando nisso, que valores são ressaltados no primeiro parágrafo? Então, vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo, depois iremos fazer a resolução desta questão. No primeiro parágrafo, diz o seguinte: conta-se que por volta do século XIII, na França, havia um velho conhecido como o maior lenhador de todos os tempos. Em uma só manhã de trabalho, ele era capaz de cortar mais de 100 árvores robustas. Apesar da lama, ele se mostrava um homem simples e resignado, que via o trabalho como algo indispensável para o ser humano. Então, a partir da leitura do primeiro parágrafo, você pode notar que essa pessoa, esse lenhador, a qual cita no texto, ele era considerado o quê? Uma pessoa disposta e também uma pessoa o quê? Simples. Então, nós podemos deduzir que os dois valores citados no primeiro parágrafo é a simplicidade e a disposição para o trabalho, certo? Vamos lá. Terceira questão. Assinale a alternativa em que os defeitos apontados contrariam os valores indicados no primeiro parágrafo do texto. Ou seja, qual foi os valores indicados lá na segunda questão? A simplicidade e a disposição. Então, aqui a gente vai encontrar qual é a alternativa que apontem o contrário desses valores, ou seja, os defeitos. Então, vamos lá. Covardia e preguiça. Covarde é uma pessoa que desiste sem nem tentar, que desiste de algo. Letra B, arrogância e cobiça. Se ele era simples, ele não tinha cobiça, né? Então, nós podemos já descartar a letra B. Uma pessoa soberba e preguiçosa? Sim, porque o contrário da pessoa disposta, de disposição é preguiça e de simplicidade é soberba. Letra D, mentira e inveja. O contrário de simplicidade é mentira? Não, né? Então, qual é a alternativa correta? Letra C, soberba e preguiça. Quarta questão. Observe esse trecho do texto. Não tenho segredos, rapaz, explicou o famoso lenhador. Tudo o que faço é trabalhar de sol a sol, com a mesma dedicação. Agora eu pergunto, qual é o sentido da expressão sol a sol? Quando eu digo assim, eu trabalho de sol a sol, eu caminho, eu ralo de sol a sol. O que eu quero dizer de sol a sol? Que eu trabalho duro, que eu trabalho com disposição e que eu trabalho o quê? O dia inteiro. Quinta questão. Nesse trecho, o mestre explica ao jovem o motivo do seu sucesso, mas não acredita nessa justificativa, como fica claro no trecho seguinte. Não é possível, espantou-se o jovem. O senhor é o melhor lenhador da França. Não pode ter conseguido esse título por acaso. Vamos, conte-me seus truques.
Para o jovem, é importante se dedicar ao trabalho? Sim ou não? O que ele achou quando o lenhador, quando soube da fama do lenhador? O que ele achou? Ele achou que o lenhador, ele tinha essa fama não por mérito, mas sim por algum truque. Então, para ele, era importante se dedicar ao trabalho? Não. Porque nesse trecho fica claro que para ele o mestre só conquistou a fama devido a algum truque, não pela dedicação ao trabalho. Sexta questão. Ao pedir insistentemente ao velho que ele conte qual é o seu truque, qual é a intenção do jovem? Letra A. Ele quer se tornar famoso da forma mais fácil e rápida? Sim ou não? Letra B. Ele quer somente satisfazer uma curiosidade pessoal? Letra C. Ele deseja conhecer o truque do velho lenhador para poder contar aos outros lenhadores? Letra D. Ele quer ensinar outros jovens para assim tornar-se famoso como seu mestre. Então, qual será a alternativa correta? Esse jovem, ele era um jovem que era o quê? Ele era considerado ambicioso, que não acreditava que as pessoas conseguiam as coisas por mérito, por esforço. Então, a alternativa mais evidente é que ele quer se tornar famoso de uma forma mais fácil e rápida, ou seja, ele também era considerado uma pessoa preguiçosa, que queria as coisas todas e que achava que as coisas eram fáceis. Então, qual é a alternativa que evidencia a intenção do jovem? A letra A. Ele quer se tornar famoso da forma mais fácil e rápida. Sétima questão. Como é um texto narrativo, na parábola é muito evidente a passagem do tempo. Releia o texto identificando as expressões utilizadas para indicar a passagem do tempo. Então, essas passagens de tempo significam o quê? Um exemplo que a gente utiliza muito em nossa região é assim: naquele dia. Aí no texto tem muitos fragmentos e eu peguei alguns que são citados, como certo dia, nos dias seguintes, com o passar do tempo, faz vários meses, no dia da competição, ao final do desafio. Oitava questão. Chamamos de argumento as ideias que utilizamos para justificar, apoiar uma opinião. Na parábola, o lenhador e o aprendiz, a situação-problema é explicitada quando o jovem percebe que é o melhor lenhador que o seu mestre. Entre os argumentos a seguir, indica aquele que não é utilizado pelo jovem para apoiar a sua opinião de que é superior ao seu mestre. Então, você vai analisar as alternativas e identificar qual é o trecho em que ele se equivocou em dizer que tal fama não era merecida, não foi pelo seu esforço que o lenhador conseguiu tal fama. Qual é o trecho? Não pode ter conseguido esse título por acaso. O que ele achou aqui? Que tinha um porquê. Que não foi por mérito do próprio lenhador que ele conseguiu essa fama. Letra B. Ele corta árvores como qualquer lenhador. Não, né? Letra C. Não aprendi nada de importante. Letra D. Pois sou mais jovem e mais forte. Então, o que ele quis dizer aqui? Que a idade iria favorecê-lo. Mas ao contrário, não. Então, o trecho que ele não utilizou para apoiar sua opinião foi da letra A. Não pode ter conseguido esse título por acaso. Nona e última questão.
No capítulo anterior, vimos que os personagens das fábulas são animais às quais associamos qualidades e defeitos. Essa mesma lógica pode ser aplicada aos personagens das parábolas. Pensando nisso, que características positivas ou negativas ficam claras no velho, que é considerado o mestre. Então, ele aceitou ensinar. Quem ensina tem uma característica chamada paciência, ou seja, esse velho, o mestre, é considerado que uma pessoa paciente. Também, se ele era uma pessoa sábia, ele também tinha sabedoria. E também um dos principais valores que era nítido nele era o que? Era a simplicidade. Letra B. No jovem, o que você pode? Quais são as características principais desse jovem? Ele passou o tempo todo querendo não acreditar no mérito, na fama cabida ao mestre. Então, esse jovem era considerado que uma pessoa arrogante. Ele não tinha paciência e também imatura, por pensar que, pelo fato dele ser mais novo, ele iria conseguir a fama mais cedo que seu mestre. Bom, meus amores, eu finalizo nossa correção com a seguinte frase: educar é a arte de lapidar talentos, mas ser educador é muito mais do que simplesmente ser professor. Educador é também aquele que viabiliza as condições para o ensino, através da infraestrutura para a cultura do homem de amanhã. Beijos e abraços virtuais. Muitas saudades.